Olá, obrigado por estar com a gente aqui, mais uma quarta-feira, mais um Quarta com Vida. Estamos aí, caminhando, não é verdade? Dando os nossos passos e repartindo com você toda quarta-feira. Você que assiste, às vezes, quando o vídeo já é postado, você que deixa para assistir mais tarde, muita gente assiste mais tarde, assiste nos seus afazeres durante a semana, e essa é a possibilidade boa que o YouTube nos proporciona, não é verdade? De podermos assistir quando queremos, quantas vezes queremos. Então, isso é importante. Então fica aí o Quarta Convida, obrigado por estar participando. Se você gostou aí da nossa conversa, do nosso papo, você coloca um positivo lá. Se quiser fazer um comentário, sempre os comentários são respondidos e sempre são bem-vindos, viu? Seja para criticar, seja para dar uma palavra de incentivo, de apoio. O importante é que você está conosco aí. O Quarta Convida vai caminhando e vencendo vários anos já dessa programação oficial da IBRAV Tremembé, da nossa querida Igreja Batista Água da Vida aqui do Tremembé. E Quarta Convida de hoje, eu quero conversar um pouquinho com você, talvez sobre um assunto que já algumas vezes tenhamos falado aí, tenhamos repartido com você no meu canal particular, em especial. Eu já tratei desse assunto 2 vezes, que é um assunto muito pertinente à nossa época, ao nosso tempo: solidão. Solidão. E no mundo que a gente vive, as pessoas dizem: impossível você ficar só, impossível você estar só, né? Que você está sempre cercado de pessoas, as pessoas estão sempre do seu lado. Quando você pega a Escritura Sagrada no registro do evangelista São João, no capítulo 17, nós temos uma passagem que os teólogos denominaram a oração sacerdotal. O que quer dizer sacerdotal? A oração intercessória, de intercessão por Jesus. Capítulo 17 do Evangelho segundo São João. E por que sacerdotal? Por que intercessória? Qual é a situação daquela oração? Eu não vou ler, o texto é longo, depois você tiver um tempinho, leia, vale a pena, viu? Uma passagem muito bonita da Escritura Sagrada. Então, por que intercessória? Por que sacerdotal? Porque naquele momento Jesus está prevendo ir embora. Ele está já antecedendo a sua partida, né? Seus momentos finais, como o verbo encarnado, o verbo que se fez gente, ele percebe que está chegando ao final. Então, ele prepara um discurso para os seus discípulos. Por quê? Porque ele percebe que os discípulos estão ali ao lado dele e não entenderam ainda a missão completa. Os discípulos achavam que Jesus ia ficar com eles para sempre. Então eles não entenderam a missão completa. Ficar para sempre seria numa eternidade vindoura, não humanamente falando, né? Tanto que nós também somos seres humanos, nós somos passageiros. A carne, ela é passageira, ela não é eterna. Eterno é o que está dentro de nós, que é o espírito, né? Esse volta a Deus. A carne, ela fica aqui, as nossas emoções terrenas, elas ficam aqui. Enfim, então Jesus ali, ele intercede por esses discípulos que iriam ficar, por aqueles ali, por outros que viriam. Inclusive eu posso dizer que ele intercedeu por nós também, não é verdade? Porque nós nascemos, fisicamente falando, nós nascemos órfãos de Jesus. Cadê Jesus? Nós enxergamos Jesus aqui na Escritura, mas ele não está aqui do meu lado, ele não está aqui numa dessas fotografias que tem aí para trás, não é verdade? Nem existe uma fotografia de Jesus Cristo. Então, a presença dele, ela é totalmente espiritual. Então Jesus agora, nesse momento, ele está preparando os seus discípulos. E ele roga ao Pai, como Filho, como Verbo que se fez gente, que se tornou uma pessoa, ele roga ao Pai que esteja consolando. Enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que vai ajudar vocês na caminhada, ajudar vocês na compreensão da palavra. Então ele está preparando. Por quê? Porque ele sabia que em breve os discípulos estariam enfrentando um momento de solidão. Tanto que eles dispersaram. Cada um foi para um lado. Por quê?
viram o mestre crucificado, o mestre sendo colocado lá numa tumba, né? No caso um sepulcro, que era tipo uma gruta tampada com uma pedra. Então eles viram toda essa situação e se mandaram. Por quê? A ideia deles foi: ficamos sós, estamos solitários. E veja, o que é interessante dizer, que nessa oração nós percebemos também que Cristo era um solitário. Mas ele estava sempre cercado de pessoas, ele estava cercado dos seus discípulos. Esses discípulos que agora, na hora da crucificação, se mandaram. Não estão mais lá, cada um foi para um canto, né? Ficaram desesperados. Então é interessante, em várias passagens de Cristo, inclusive quando ele vai orar, ele fala para os discípulos: fiquem aqui, se puderem, orem comigo. E ele saía ali por alguns metros, né? Se lançava alguns metros para frente, para o lado, para cima, para orar em particular. E nós percebemos essa solidão naquela oração tremenda, narrada unicamente pelo evangelista São Lucas. Só São Lucas narrou a oração que Jesus faz, prevendo já a entrega aos soldados, ao julgamento lá de Herodes, de Pilatos. Então ele já percebe que estaria chegando o momento final dele. Ele ora intercedendo pelos pecadores do mundo, né? E ele ora, e o São Lucas, que era um médico, diz que o seu sangue se misturou com suor. Os seus poros começaram a exalar gotículas de sangue, tamanha era a angústia. E aquela angústia é de um solitário, né? Pai, passa de mim esse cálice. Pô, mas você tem tanta gente do lado aí, Jesus, né? Cadê? Cadê aqueles que estavam do seu lado? Cadê aqueles que comeram o pão da multiplicação? Cadê aqueles que comeram o peixe da multiplicação? Então é uma coisa muito corriqueira, muito comum. Os dias que nós vivemos é muito comum. A gente está cercado de pessoas. Mas quando aperta o calo, quando a situação aperta, você olha para os lados e percebe que você é um solitário. Você está sozinho. Não é difícil conversar com algumas pessoas que dizem: eu não tenho com quem conversar. Eu não tenho com quem desabafar. Né? Eu, na minha posição pastoral, na minha posição como ministro do Evangelho de Jesus Cristo já há tantos anos, conversei com várias pessoas que dizem: pastor, eu estou me abrindo com você. Pastor, eu estou me abrindo a minha vida. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida ministerial? Quantas situações, né? Até mesmo antes de me tornar um ministro da palavra, um ministro do Evangelho de Jesus, eu passei situações assim. Por quê? Porque as pessoas estão cercadas de gente por todos os lados, mas permanecem solitárias. Isso a gente vê em livros, às vezes o registro de escritores, isso a gente vê em novelas de televisão, não é? Há uma novela chamada A Sucessora, uma novela muito antiga, em que a casa lá do casal está sempre cheia de pessoas, sempre. Até que alguém fala: as pessoas estão aqui interessadas nos almoços, nas festas, nos jantares, na piscina, na quadra de tênis, elas não estão aqui interessadas em você. Então é legal quando você está assistindo alguma coisa, você consegue pensar, né, alguma situação dessas, numa novela, de um filme, de um teatro, numa peça teatral, quando você consegue pensar alguma coisa. Eu também assisti algumas peças de teatro em que esse assunto ele é abordado, às vezes não claramente, mas ele está ali embutido na questão da mensagem que aquela peça, que aquela encenação está querendo trazer. Enfim, a solidão, ela não é brincadeira. A solidão, ela pode deixar alguém doente até. Então, meu amigo, minha amiga que está aí acompanhando esse Quarta Convida, tome cuidado com a solidão. Você sabe que a Igreja de Jesus, uma das situações bacanas da Igreja de Jesus é a comunhão. Uma das coisas legais da Igreja de Jesus é a comunhão. Ou seja, você está cercado de pessoas, né? A reunião dos crentes, seja para um culto, seja para algum tipo de evento, ela é muito importante. Por quê? Porque é onde você se sente abraçado. Tá? Hoje você tem seguidores, você tem amigos no Facebook, e aí? E amanhã? Né? Tem aí uma situação que você precisa de um ombro amigo, você vai
procurar no Facebook a sua amizade, às vezes você até recebe mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo WhatsApp, por outras mídias que existem por aí de comunicação, mas não é igual, não é igual. Então a solidão, é você que tem que vigiar para que você não seja um solitário, para que você seja uma pessoa que tenha certeza que está cercada de amigos, que você tem amigos, não é verdade? Às vezes nem os seus parentes são próximos a você, nem os seus parentes são seus amigos. Então, essa certeza, essa convicção, ela vem com o passar do tempo e ela vem também com a maturidade que você vai tendo. Você vai percebendo que muitas pessoas estão ao seu redor, mas ao mesmo tempo que elas estão ao seu redor, elas não estão com você. Elas se cercam. Muitos são como essa situação que eu expliquei aí, né? Como o filho pródigo, quando ele foi embora cheio de dinheiro, ele estava sempre cercado de amigos, entre aspas, na verdade. Quando acabou o dinheiro, que ele não tinha como pagar lá uma birita, um drink, um lanche para as pessoas que estavam cercando ele, os amigos, aí ele ficou na míngua e teve que entender que era hora de voltar para a casa do Pai. Cuidado com a solidão. Solidão é um problema. Se você é um cristão, se você frequenta uma igreja, envolva-se na igreja. Envolva-se em algum ministério, seja na recepção, seja no ministério de evangelização, seja no ministério de intercessão, de oração, sei lá, envolva-se, vai lá, não sabe fazer nada disso, não gosta de fazer nada disso, vai ver lá se tem algum lugar que você pode arrumar as coisas, se você pode deixar as coisas organizadas, se você gosta de cozinhar, se envolva lá na lanchonete da igreja, na cozinha da igreja, faça alguma coisa, envolva-se com pessoas, tenha pessoas ao seu lado, tenha amigos ao seu lado, cuidado com a solidão. A solidão, ela é perigosa. Se até o Cristo, cercado dos 12, cercado daquelas multidões que se interessavam em ficar perto dele, qual era o interesse dessas multidões, não é verdade? Então, comer o pão, comer o peixe da multiplicação. Então, o Cristo mesmo se sentiu assim, solitário em meio a tantas pessoas. Imagine nós, né? Na nossa pequenez, na nossa singularidade, na nossa mediocridade, vamos dizer assim, até mesmo espiritual, falando nesse momento. Então, cuidado com a solidão, zele pela solidão. Olha, um amigo bacana que a gente tem é Jesus, é a Escritura, a palavra fala com a gente. Quando você se sentir sozinho, abra a palavra. A Bíblia é diferente. A Bíblia é diferente, né? Quando você abre a Bíblia, você escuta um Deus vivo, um Cristo ressurreto, que deixou o túmulo vazio, você escuta esse Cristo falando com você. Estou com você todos os dias. Todos os dias. Como eu falei numa dessas últimas quartas com vida. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todas as frações de segundos. Ele está com você. Por isso que você não está só. Você não pode sentir solidão. Porque Ele está com você. Tome posse disso aí. Se aproprie disso aí. Jesus abençoe a tua vida. Obrigado por estar aqui com a gente e até quarta que vem para termos mais uma quarta-feira diferente, mais uma quarta-feira que convida você a ter vida. Vida nele, sempre nele, somente nele, o Cristo da cruz. Jesus abençoe você, guarde a tua vida, guarde a tua família, é a minha oração. Amém.